E aí, gente, princípio econômico aqui. Essa é a parte 2 da nossa série sobre neuroeconomia. Provavelmente vai ser a última. Não sei que tenho mais papers no tema. Eu creio que esse daqui a gente já consegue mais. Meio que ir além do que a gente foi no último, né? E esses temas estão os papers na descrição. Eles vão além do neuromarketing também. O outro, você poderia ver várias semelhanças de neuroeconomia e neuromarketing. Agora nem tanto, né? Então o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar alguns artigos sobre, por exemplo, os problemas da neuroeconomia. Tem a ver com neurociência, né? Então, a neuroeconomia, ela herdou os problemas da neurociência de um certo sentido. E também da psicopatologia associado também a esse tema. Por incrível que pareça, não parece ter a ver, mas tem. O que problemas psicológicos têm a ver com tomada de decisões relacionadas à compra e venda de coisas durante a compra? Por exemplo, a compra de bebidas alcoólicas, substâncias, enfim. A primeira coisa que é importante é um paper chamado Decision Neuroscience, Neuroeconomics, David Smith e Scott Hutton. Eles falam no paper, além de outros temas, a maioria desses papers resume muito um, um, tipo, tem várias semelhanças dos papers no que eles falam relacionado à neuroeconomia, né? Até porque é um tema recente. Mas o que fala uma coisa diferente, né? Algo que também vai contra, talvez, o que as pessoas pensam de fora do contexto da neurociência normal. E até pesquisadores que talvez não entendem muito sobre pesquisa acadêmica no seu cerne, né? Talvez fez um cursinho na faculdade de pesquisa acadêmica e já acha que sabe fazer as coisas. Às vezes cometem erros estatísticos, erros de reproduzibilidade, que fazem o paper ser inútil, né? Vários papers de inteligência artificial, por exemplo, tem um monte. Mas muitos não têm o código, o repositório do código que eles usaram. Às vezes faz o paper ser difícil de reproduzir. Até quase impossível com as informações que eles dão. Não é impossível, mas quanto mais difícil de reproduzir e ver se o resultado deles é verdadeiro ou não. Então, a crise de reproduzibilidade é a crise de você não conseguir reproduzir experimentos de outras pessoas. Quando isso acontece, seu paper é invalidado como inútil, né? Só você teve o resultado, mas ninguém consegue ter o mesmo resultado. Teve um erro, né? E o pior problema, eu tenho uma notícia na Nature, que eu até já fiz um vídeo no canal, mais ou menos recente, do ano passado, que fala que os maiores problemas da neurociência é samples pequenos. Que é um sample? É o número de pessoas que se usam nesse experimento. Existem 7 bilhões de pessoas na Terra. Quando você quer fazer um experimento, por exemplo, quer ver se café faz mal para atenção. Eu sei que tem estudos que tentam provar isso. Vamos supor que eu quero fazer um estudo desse. Eu quero provar que café vai você não ficar tão atento no trabalho. Vamos supor. É o que é minha hipótese, né? Eu quero provar essa hipótese. Se você já viu nosso episódio sobre pi-value. Posso usar um pi-value ali, posso usar ferramentas estatísticas ali, um Pearson, Correlation, coisa do tipo. A nova. Vamos supor que eu uso 20 pessoas. Qual o problema de ter 20 pessoas no experimento desse tipo? Primeiro, nenhum cérebro é igual. Cada cérebro, obviamente, a estrutura é a mesma, mas tanto em questões de áreas maiores do que a outra, questões relacionadas a canhotos e destros, tem várias coisas que fazem cada cérebro ser único. Ele não é igual, certinho, simetricamente, proporcionalmente igual a tudo. Tem peripécias ali. E uma coisa também que é importante pra quem não sabe, tem uma pesquisa de uma brasileira, eu esqueci o nome dela,
mas que fala sobre como o tamanho do documento pro cérebro. Você tem mais neurônios ou mais tamanho cerebral do que você é mais inteligente, né? O elefante, por exemplo, tem um cerebelo enorme, com muitos neurônios, né? Vários tipos de animais têm cérebros enormes, mas mesmo proporcionalmente de acordo com o seu corpo, assim, a inteligência deles é menor, por exemplo, de um corvo. Um corvo é muito mais inteligente que um elefante, por exemplo. Em questões de processamento de informação mesmo. Por mais que o cérebro dele seja pequeno, mesmo em relação proporcionalmente ao seu corpo, é muito inteligente, né? Então, também no documento. E a questão é que, como você é um sempre muito pequeno, você não consegue ver diferenças na população, né? Eu sei que tem teorias estatísticas que mostram que mesmo se você tem um sample randômico pequeno em uma população, você consegue ter mais ou menos, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre eleições, aí se entrevista 10 mil pessoas. Vamos supor que você fez uma pesquisa melhor, 100 mil pessoas. Mesmo que você não tenha que entrevistar todo mundo para saber a opinião geral da população. Aquele sample dessas pessoas, vamos supor que seja pessoas randômicas ao redor do Brasil, e gerar mais ou menos a opinião pública. O problema é que às vezes o sample é pequeno demais, pesquisa de eleições, e ele tem bias, né? Ele tem alterações que podem ser até propositais para ter resultados específicos. Às vezes as perguntas feitas são erradas, enfim. Quanto mais o seu símbolo for maior, melhor. Algumas pessoas poderiam discordar disso. Alguém poderia falar que quanto maior o seu sample, menos correlações você consegue ter. Correlação é você tentar achar estatisticamente meio que. Igual a sua hipótese, né? O p-value é isso. Você tem que achar umas correlações relacionadas à sua hipótese pra provar ela, né? Tem o problema do sample for muito grande, pode ter overfitting, né? Tem muitos dados e você não consegue ter correlação suficiente. Que é um problema em Big Data, né? Tem muitos dados, mas você não consegue correlacionar eles. Tem um problema também na genética. Eu vi algumas notícias na Nature falando sobre isso. Como na biologia molecular, essas áreas assim na biologia, tem problemas em experimentos por causa de sample. Você não consegue ter uma correlação muito grande. Por incrível que pareça, a inteligência artificial resolve esse problema, né? Tem overfitting em inteligência artificial, tinha, né? Tem formas de você mitigar o problema. Também tem outro paper da Nature que se chama assim, eu tentava falar na descrição. Tipo, one model does not fit all. Um modelo não consegue lidar com todos os problemas, né? Então não é um modelo estatístico específico que você vai poder usar em todos os experimentos. Muitas vezes, talvez os pesquisadores tentam todos os modelos estatísticos e veem que tem melhores resultados. Mas nem sempre essa técnica vai dar certo, né? Você vai usar várias técnicas diferentes estatísticas e só vai usar aquela que convém para ter o resultado que você quer. Pode ser meio que hacking, né? Tentando hackear a estatística para ter um resultado desse tipo, né? Então o problema das ciências biológicas, principalmente, física até tem isso, mas outras áreas, principalmente as teóricas, não tem esse problema. Se a teoria estiver errada, pode ser provado, mas mesmo assim seu paper não é invalidado. O problema é que o experimento que tem uma estatística ruim, sempre ruim, foi feito de forma errada, ou madura, e fica inútil, né? Muitas pessoas, de repente, conseguiram sua posição numa faculdade, posição permanente, né, na faculdade, mas eles não. A pesquisa deles é invalidada depois de 30 a 50 anos. Então, o trabalho da vida da pessoa foi inútil. Isso aconteceu, principalmente nas ciências biológicas. Ciência biológica, na minha opinião, é pior que fazer pesquisa, porque é muito difícil. Leva tempo pra você fazer as coisas. A não ser que você pesquise em parte teórica de biologia. É muito difícil, porque você tem que fazer experimentos que demoram tempo. Tem a questão do tempo. Você precisa de dinheiro, você precisa de recursos. Precisa comprar
de repente, patógenos pra estudar, coisa do tipo. Então, tem essa questão que é bem importante. Então, qual que é o problema da neurociência, né? Que vários experimentos tem 10, 15, 20 pessoas. E, na verdade, para você ter um resultado decente, você teria que ter 1.000, 5.000 pessoas. 10. Seria como se fosse um experimento para aprovar um novo medicamento. Faz um teste de controle com placebo e com medicamento de, tipo, milhares de pessoas, se possível. E algumas doenças não tem como fazer isso. Tem poucas pessoas com elas, que são raras. Mas mesmo assim, se você tem um sample muito pequeno, você não consegue ter a variação necessária para fazer o experimento dar certo. Pode tentar fazer isso com animais, mas depois, quando você vai testar com humanos, que você tem que testar em humanos o medicamento, a questão da farmacologia. Então, não tem como. Você aprovar um medicamento que você testou em 5 pessoas. O controle de grupo é 5 e o outro, outro mais 5. Então isso dá vários problemas, né? E esse é o problema central na neurociência, assim, tão pequeno. Aí eu já vi, teve um curso que eu fiz que o cara falava, não, mas esse negócio de ter sample ser grande é um impedimento para pesquisa. Claro que é, né? Por isso que você tem que ter mais dinheiro, ter capital para investir para conseguir aumentar seu sample, né? Obviamente, você alugar o seu ressonância magnética para 10 pessoas é mais barato do que para 1.000 pessoas. Questão logística também demora mais, é mais custoso. Você precisaria de mais contrato com o laboratório para fazer isso em larga escala. Então, mesmo para um hospital grande, é difícil. Demora, né? Então, eles vão dizer, né? Conforme foi argumentado em uma crítica recente às medidas de diferenças individuais na neurociência social, muitos relatos de altas correlações entre características. Não, parte importante. Características de ativação cerebral podem ser o resultado de artefatos estatísticos. Então, o que ele quer dizer? Que características de ativação cerebral, por exemplo, eu falei do café, né? Pode dizer que café tira atenção do trabalho. Só que às vezes o que você quer dizer que causa isso, as substâncias, talvez os neurotransmissores que causam isso, as áreas que causam isso, a forma que você quer usar a correlação entre o que está acontecendo, por exemplo, a atividade maior de dopamina, o café, por exemplo, é um psicodélico, por exemplo, atividade grande de dopamina, às vezes se você tomar muito café além do normal por muito tempo, você pode ter sim, por algumas horas, um déficit de atenção. Isso já aconteceu comigo já várias vezes. Azia, coisa do tipo. Mas você tentar achar o resultado final, a sua interpretação dos dados pode ser errada. Usando artefatos estatísticos, né? Eles vão dizer com uma verdadeira correlação consideravelmente menor. Às vezes a sua correlação ela não é tão grande quanto você disse. Então, usou técnicas estatísticas do seu software que não condizem com a realidade dos fatos. E é difícil saber isso, né? Tem que validar os seus dados. É a questão da validação estatística dos seus métodos. Então, se você interpretar os dados errados e falar que algo gera uma função quando não gera, que tal substância ou comida causa isso, às vezes essa correlação é inútil, né? A própria questão do p-value, né? De repente, o p-value é um método estatístico ruim, por exemplo. Ele é limitado. Por isso, você tenta provar a sua hipótese, mas essa correlação talvez não exista, né? Você talvez faça formas ali. Até para conseguir publicar seu paper, você tem um problema de pessoas que têm que publicar o paper ao longo do tempo. Tem tipo, a cada 6 meses, enfim, obrigatoriamente pela universidade. É a questão também de, tipo, você escolheu essa carreira, não tem como sair disso. Né? Escolheu ser pesquisador, então tem que publicar papers, seu trabalho. Então, às vezes demora, mas
sei lá, publica review, research review, publica algo teórico, enfim. Então tem essa questão também, né? Não precisa só fazer coisas mirabolantes. Então isso é um problema, né? Interpretar os dados corretamente. Então nem sempre você tem uma. Você pode dizer que tal efeito existe, tal resultado, né? Então, no caso do café, por exemplo, pode ser adoçante causa tal coisa. Talvez não. Às vezes você é muito. Uma pessoa pode ser muito. Não arrogante, mas pode desviar muito do que ela deveria ter, né? Eles vão dizer também que geralmente com apenas uma manipulação do fenômeno de interesse e uma técnica de neurociência para medição, né? Nesse caso da convergência. Eles têm tipo, uma única modelo estatístico, uma única hipótese e tem que dar certo essa hipótese, né? Vai fazer alguma coisa mirabolante na estatística. Por isso que grande parte dos papers em ciências naturais, biologia, molecular, coisa do tipo, também neurociência, muitos deles têm problemas. A ponto de talvez não serem tão bons, corretos quanto parece. Nem todos, tipo, parte. Então, qual é a questão? A neuroeconomia herdou problemas da neurociência, né? Lembrando que a neuroeconomia, o foco é entender como as pessoas tomam decisões neurocientificamente, não só psicologicamente. Outro paper que tem a ver com o tema é o Reward Processing Neuroeconomics and Psychopathology, do David Zalt e Michael Treadway. Um do Departamento de Psiquiatria e Psicologia da Vanderbilt University e outro da Emory University, em Atlanta. Esse título eu não ouvi, eu achei estranho, né? Neurociência tem a ver com psicopatologia. Eu fui no paper meio que incrédulo, né? Ele quer só fazer uma frase de efeito. Eu não te dei o paper também pensei que era isso, né? Mas depois eu fui ver que, além desse, tem vários outros papers nesse tema. Que realmente funcionam, né? É verdade. Então, o que eles querem relacionar? É que eles querem relacionar problemas psicológicos com neuroeconomia, né? Com tomada de decisões relacionada à compra de coisas, por exemplo. Principalmente a compra de coisas. E nesse paper, eles tentam relacionar, por exemplo, TDAH, esquizofrenia e dependência química com essas questões, né? Alcoolismo, enfim. E uma coisa que eles falam também é o mesmo tema do outro paper que eu citei anteriormente, né? Do reducionismo em experimentos de neurociência, né? E nesse caso, interpretar resultados de neuroimagem usando inferência reversa, né? Eles vão dizer, entre aspas, né? Especificamente só porque é uma área ativada durante um processo específico, por exemplo, a antecipação de recompensa, isso não significa necessariamente que o indivíduo esteja mais ou menos engajado ou responsivo a esse processo com base no nível de ativação da região. Então não é porque uma área é ativa que aquela área faz aquilo. Sempre. Tem vezes que sim, tem vezes que não. Porque tudo não serve uma coisa global. Não é porque uma área específica quanto ativa durante uma tarefa específica que você tem que interpretar isso como uma função. Às vezes sim, às vezes não. Obviamente, por exemplo, lesões na área de Wernicke e área de Broca, caso a phase, né? Uma das na linguagem, então você sabe aquela imagem. Creio que lesões são mais específicas do que neuroimagem, às vezes. Não que neuroimagem não funcione. Funciona, mas nem sempre, por exemplo, no contexto da antecipação de recompensa dopaminérgica. Isso de fato é útil. E que recompensa dopaminérgica? Por exemplo, quando você toma um suco que você gosta, você vai ter tanta ativação na área pré-frontal dorsolateral, que tem a ver com, normalmente associada com lembrança de marcas. Por exemplo, você toma coca, você sabe que coca tem aquela área fica ativa nessa questão quando você toma algo que você conhece, né? Quando você toma vendado sem saber se é coca ou Pepsi, essa área não ativa. Então por isso, a questão de neuroimagem ela tem a ver, né? Dizem que tem a ver com
lembrança de marcas, né? A questão é que quando você tem o prazer de comer uma coisa boa, por exemplo, tem uma atividade dopaminérgica grande. Como eu disse no outro episódio, a gente falou sobre recompensas monetárias, né? Se uma pessoa, por exemplo, está apostando, ela ganha R$ 20, depois 50, depois 100. A ativação no ventral striatum ali, na vasoganglio do cérebro, é maior gradativamente quanto uma recompensa. Eu usei o exemplo de 20, 50, 100, poderia ser mais, né? 20, 500 ou 1000. E aí você vê uma correlação maior nessa área. Até porque, obviamente, se você ganhar mais, você fica mais contente do que quando você ganha menos. Então, até no mercado de ações, talvez, né? Só que isso é uma coisa de longo prazo. Talvez day trade é mais. Para pessoas novas, né? Na casa de day trade. Você viu uma recompensa muito grande. Pela surpresa também de ganhar uma recompensa de uma magnética grande nessa área, né? E tem sido associado, sim, nessa área do Venture Striatum e áreas correlacionadas ali. Uma questão de você se viciar em uma coisa, né? Não que a recompensa dopaminérgica faça você viciar somente. Porque às vezes você bloqueia isso. A pessoa não vai. Às vezes uma pessoa, por exemplo, ela controla a bebida, outra não. Então é uma coisa também fenomenológica, né? Tem a parte neurocientífica, mas ela não é o total do ser humano. Tem a parte fenomenológica, a parte que é mais prática. A parte de que a neurociência atual não consegue explicar. Que às vezes o comportamento das pessoas é meio que imprevisível, não pode ser previsto de nenhuma outra forma neurocientífica. Você não pode prever o comportamento da pessoa. Consciência é uma coisa muito mais complexa do que somente o que é definido como problema fácil da consciência. O problema fácil da consciência de David Chalmers. Você saber que elas fazem o quê? O problema difícil é você saber como que o agir das pessoas realmente ocorre, da forma que ocorre, de forma diferente de como ocorre. Por exemplo, porque uma pessoa gosta de sorvete de palmito e outra de chocolate. Uma questão pessoal que tem a ver com uma questão fenomenológica. A pessoa gosta, não tem nada a ver com questão genética, coisa do tipo, predisposição, simplesmente um gosto pessoal que também não reflete o ambiente dela, tanto. Às vezes pode ser por coisas triviais. Não pode ferir causas numa coisa que é fenomenológica, uma coisa que é mais subjetiva. Então tem coisas na neurociência que são subjetivas. O próprio pensamento lógico humano, né? O seu comportamento é subjetivo. Você não pode, por exemplo, definir. Pode definir, por exemplo, a questão do humor, por exemplo, tipo, de forma neurocientífica. Ah, tais áreas ficam ativas, tais neurotransmissores estão agindo ali. Descrever a parte metabólica. Mas talvez você não consiga explicar a razão das coisas. Que a pessoa gosta de uma pessoa ou não. Que uma pessoa gosta de rock, outra de pop, sei lá, de rap. Questão fenomenológica. Obviamente o ambiente tem a ver também. Mas também a questão individual da pessoa. Às vezes ela tá num ambiente que todo mundo gosta de rap, todo mundo gosta de rock. Mas ela gosta de alguma coisa diferente. Então, não consegue prever as ações das pessoas somente com reinforcement learning, com recompensas dopaminérgicas. Eles falam sobre um tema que eu não conhecia, que é o RDS, né? Que é o Reward Deficiency Syndrome, ou Síndrome da Deficiência de Recompensa. A gente vai para a parte de psicopatologia agora. Por exemplo, tanto níveis elevados demais ou baixos demais de dopamina em certas regiões do substância negra, subthalamic nucleus, creio eu, né? Posso estar errado. No ventro striatum, que é o núcleo accumbens. Essas áreas ali da base ganglia, que a base ganglia são vários componentes ali nos dois hemisférios do cérebro. Quando você vê, por exemplo, tem um curso na Coursera que eu deixo na descrição, tem a ver com. Ele fala só sobre é, dependência química no cérebro.
fala de tudo, ele fala de café, ele fala de drogas, coisas do tipo, álcool. E uma coisa que todas essas substâncias têm em comum é que elas aumentam as recompensas dopaminérgicas muito no cérebro, a atividade dopaminérgica. Às vezes inibindo algum neurotransmissor, enfim, NMDA, coisa do tipo. Nicotina, por exemplo. Tem neurotransmissores de nicotina no cérebro. Mas quando você toma nicotina, você consegue se ter uma ativação maior deles, né? Então, várias dessas substâncias, elas mexem com a dopamina. E a dependência está em você ser incapaz de, com a mesma dose e a mesma ativação. O corpo se acostuma, você tem que aumentar essa dose, enfim, causa mais problemas. A síndrome de deficiência de recompensas é quando você tem pouca ativação dopaminérgica em algumas áreas, por exemplo. Parkinson, se não me engano, tem a ver com deficiência de substância negra. Até viu alguma coisa no Google, põe substância negra, Parkinson. É, coisas como depressão, psicose, várias coisas podem ser causadas por deficiência de dopamina. Se tem muita dopamina também, você pode ter deficiências e efeitos que podem ser fenomenológicos na sua e fisiológicos também no seu comportamento, né? Cansaço ou déficit de atenção, muita dopamina, por exemplo, pode causar delírio, pode causar estresse, enfim. Tanto deficiência quanto é, hiper, é, do- é, hipertaxas de dopamina podem causar problemas. Aí eles, outro paper diz, eu acho que é esse paper, que a RDS, né, é associada com densidade de DRD2 e a tal no esteato, né, reduzida da substância em populações com desordem, né? Então, um nível menor de DRD2 no esteato, né. O núcleo accumbens tem muito a ver com isso daí, embora não só ele. Creio que tem uma pesquisa, acho que de 1995, que fala sobre é, álcool e compensas dopaminérgicas de núcleos accumbens. Ele sempre foi associado com isso. Aí ele vem desse teatro. Não só ele, outras áreas também são importantes na razão dele. A luz também ali também tem a ver com essa área muito. Então eles vão falar que também aparentes relações entre RDS, né? E a deficiência de dopamina e funções dopaminérgicas podem ter contradições e inconsistências, né? Então eu poderia dizer que muitas das causas das patologias do cérebro são o Parkinson, como Alzheimer, são apenas por essa questão da teoria da deficiência de recompensas dopaminérgicas. Às vezes vão dizer que vários estudos contradizem isso também. Não pode ter uma relação entre essa deficiência e funções específicas dopaminérgicas podem causar patologia. Eles vão concluir, né, que a relação entre economia, comportamento e psicopatologias ainda é incerta. Então, qual é o exemplo? Vamos supor que alguém que é viciado em álcool. Ela vai aumentar a demanda por álcool na sua vida. Então ela demanda mais álcool e fica inelástico. Inelástico é um mercado que o preço não altera a demanda. As pessoas vão comprar da mesma forma, mesmo que o preço aumente, como arroz, feijão, enfim. O mercado elástico é quando o preço afeta a demanda. Se o preço aumentar, você não compra. Se o preço baixar, você compra mais. E no caso do álcool, por exemplo, tem pessoas que talvez comprem mais por dependência. Tem pessoas que pra elas é elástico, né? Para a maioria das pessoas é elástico. Se estiver muito caro, você não compra. Por exemplo, as pessoas que iam pra Copa do Mundo no Catar. Como lá o preço estava muito alto porque tinha uma produção quase. Tudo importado, na verdade, é proibido, talvez, produzir no Catar, por causa da religião deles lá, o álcool. Então tinha que importar e isso é caro, né? A maioria das pessoas não comprava porque estava muito caro, mesmo tendo um contexto de diversão, as pessoas preferiam não comprar. Então a demanda lá é muito baixa.
preço muito alto, é inelástico. Uma pessoa viciada, ela vai comprar da mesma forma. Então, tem a questão que várias substâncias elas são inelásticas porque a pessoa é dependente. Só muitas delas as que viciam são inelásticas. Independentes, né? Você vai na Cracolândia lá, é tudo inelástico. É só inelástico o negócio ali. Mas enfim, a demanda, o preço não afeta a demanda. O cara vende a alma, mas compra o bagulho. Enfim, tem outro paper também que fala só sobre álcool, né? Também eu fui nesse paper com um pouco de dúvida, né? Pé atrás, porque tem a ver neuroeconomia com álcool, mas tem. Parece, chama de Behavioral Economics and Neuroeconomics of Alcohol Use Disorders, né? Ou AUD, desordem de uso de álcool. E por isso que é relacionar a tomada de decisões, que eu falei agora, da demanda, por exemplo. Esse paper fala sobre isso. Sobre a demanda de álcool, se é elástica, elástica, dependendo da pessoa. E você pode ver que, por exemplo, a demanda por álcool na Latínia, Moldova, Alemanha e Rússia é muito alta. Tanto para homens quanto para mulheres, né? Mas parte das pessoas, de fato, tem uma dependência. E palavras, por exemplo, como é, o vício se dá por neurotransmissores como GABA, glicina e adenosina. Na parte inibitória, né? Você inibe a passagem de certos neurotransmissores ali. E glutamato também. E aspartato de forma excitatória. Caso que aumenta a passagem de neurônios ali nessa região. Né? Então, alguns inibem atividade e outros excitam a atividade. Em grandes quantidades, ela pode causar uma hiperexcitação, né? Delírio, ansiedade ou até desmaio. E de várias razões, porque substâncias desse tipo elas são anestésicas não. Não, são anestésicas, elas podem inibir partes ali do tálamo pra você. Até porque tem a ver com GABA, né? O Prosofol, por exemplo, ataca o GABA também, e MDA. Então, por ter a ver com esses dois, grandes doses fazem você desmaiar, né? Só coisa mais diferente de um Prosofol. Mas vai dizer, a exposição de curto prazo a concentrações intoxicantes parece inibir a atividade de receptores NMDA e não NMDA, resultando potencialmente em sedação. Aí ele fala sobre essa questão da demanda. Né? Obviamente, várias questões têm a ver com a demanda por álcool. A disponibilidade no mercado local, a quantidade de produção, preço, preferências, né? Parece que em alguns locais da Europa eles tomam cerveja quente, o que deve ser pior do que. Obviamente, vai ter lugares do Brasil que se você vender cerveja quente ninguém vai comprar. Então é uma coisa cultural, né? Tem países que gostam de um tipo específico de bebida mais do que os outros, né? Então a demanda é diferente, né? E com certeza é elástica, né? Se o preço estiver muito alto, vai ter menor demanda por isso, né? Então, no geral, a demanda por álcool é elástica. Eles assumem a atividade frontoparietal na ínsula relacionada a como o preço afeta a demanda, uma demanda elástica, consumidores, e obviamente, que isso é até tradicional, recompensas dopaminéticas no ventão estriatum ou no clubes e também outras áreas, além da liberação de serotonina no processo. Né? Questão, né? Uma população, quanto a demanda por álcool muda conforme as pessoas estão dependentes, né? Eu acho que não muito, a maioria não é. Então, creio que na maioria dos países a demanda é elástica. Coisa mais cultural também, é religião também, cultura, mas no geral a demanda é elástica, né? Então o preço não afeta a demanda. Então, tem várias
especificamente para psicopatologia tem a ver com neuroeconomia muito. Incrível que pareça. Eu creio que esses papers me convenceram. Estão na descrição. Eu creio que vou pôr outros também. Também fiz um resumo no Instagram pra quem quiser ver. Só por arroba @nenenscience. Então é isso. Basicamente são assuntos sobre neuroeconomia que a gente não falou no último episódio, né? Então, você vê que tem várias razões por neuroeconomia ser diferente de neuromarketing. Neuromarketing tem a ver com você usar a neurociência para saber como o consumidor age em relação aos seus produtos. Neuroeconomia tem a ver com saber teoria por trás da tomada de decisões de pessoas. No panorama econômico, não necessariamente com um produto específico, mas mais do ponto de vista teórico. Agora a questão que não quer calar, né? Será que neuroeconomia é útil para a economia? Eu creio que Von Mises falava muito sobre isso, né? Sobre a necessidade de entender a partir da psicologia por trás da economia. Porque a economia tem a ver com a ação humana, né? Human action. A questão é quanto entender neurocientificamente as pessoas pode determinar e prever a tomada de decisões delas. Primeiro, a economia tem mais a ver com um grupo um indivíduo. Tem a ver também com de forma coletiva, mas ela não é expressiva sobre como populações se comportam, que não, ela tem que explicar que, como a tomada de decisões ocorre, não porque ela ocorre na maioria das vezes, do ponto de vista macroscópico. Né? Então, por que tem pessoas que odeiam o Banco Central, tem pessoas que amam o Banco Central? A parte política. Não é uma questão que não é lógica, né? É questão da pessoa. Questão moral, questão ignorância, enfim. Pessoas que defendem um banco central num país emergente, por exemplo. Talvez seja ignorância de vários fatores que não tem nada a ver com neurociência. A parte mais. A opinião das pessoas, né? A opinião das pessoas não pode ser prevista por um ser humano, né? Por Deus. Então nós não conseguimos prever como as pessoas vão agir, por isso que a economia é um sistema caótico. Você não tem como prever o futuro porque você não tem informação suficiente para prever o futuro. Nem sei se tivesse essa informação você conseguiria usá-la corretamente. Deus consegue fazer isso. A gente não. Então, em geral, ela não é uma forma de prever como os sistemas econômicos agem, é uma forma de descrever mais para parte de neurociência como as decisões das pessoas ocorrem na economia. Eu creio que tem várias razões para isso ser essencial. Para economistas austríacos, para quem gosta de economia em geral, tipo, eu creio que é essencial. E com certeza deveria virar uma matéria essencial num curso de economia. Eu creio que pode dar insights interessantes para entender como as pessoas agem, mas não é uma faca de dois gumes. Se fosse faca de dois gumes, ela seria útil para economia muito, mas ela não é tão útil para economia. Mas ela é uma área importante para economia. Assim como o neuromarketing é uma área importante para o marketing, mas não é porque você sabe neuromarketing que você vai virar um marqueteiro infinitamente tryhard. Talvez não. Então a utilidade dela é grande, mas talvez não tanto o hype das pessoas querem dar, né? Então quando alguém, por exemplo, vê uma conferência sobre neuroeconomia, a pessoa acha que vai mudar toda a experiência dela no mercado, vai mudar a vida dela. Talvez. Você vê mais de neurociência, algumas coisas sobre demanda de álcool, né? Algo do tipo. Creio que o estudo que a gente fez ainda é pequeno, né? Ele pegou assim, os pontos principais da teoria. Dois episódios juntos. Creio que é só um resumo de como a área funciona. Mas eu creio que conforme a pesquisa for aumentando no tema,
Vou fazendo mais a parte 3. Mas eu não sei se vai ser logo porque os assuntos principais já foram tocados. Vamos ver se. Até sugerir, né? Se você sabe um assunto dentro desse contexto que a gente não falou. Então sugira nos comentários.